Então, encerramos a primeira parte e agora nós fizemos aqui algumas perguntas específicas e vamos começar com o Sr. José Eduardo da Fenabrave, perguntando ele o seguinte: na sua apresentação o senhor comentou a respeito do corte contínuo de custos, ao mesmo tempo a necessidade de reter pessoas com boa qualificação. Então a pergunta é a seguinte: como equalizar essa questão de cortar custos e manter pessoas qualificadas? Nós temos que ir direto ao que o professor falou, a qualificação. Nós somos um setor onde a qualificação é muito pequena. A gente admite isso, diferentemente de outros setores. O vendedor de automóvel não tem qualificação. Nós, normalmente, trabalhamos com pessoas que são do mercado. A qualificação no nosso setor está muito na oficina. Os mecânicos que fazem cursos na fábrica. Então, se você precisa melhorar a tua produtividade, como citou o professor Pio, se você precisa tirar mais das pessoas, é só qualificando. É botando esse pessoal no banco da escola. De novo, é possível. É possível e nós já tivemos uma iniciativa junto com o Positivo, funcionou e muito bem. Grande mérito da Cris, da professora Cris, e nós não podemos desistir disso. A melhora dos nossos resultados na empresa, com um número menor de pessoas, muito simples assim, passa pela qualificação. Não tem outra saída. Obrigado. Então, na sequência, nós vamos perguntar ao professor José Eugênio Sinuscom. Na sua apresentação, o senhor falou sobre o problema do crédito imobiliário ter ficado restrito, mas tem algumas notícias na imprensa falando sobre possíveis liberações de novas verbas. Como é que o senhor percebe esse movimento e o que a gente poderia imaginar na sequência, se efetivamente esses movimentos para novas verbas se concretizarem? Bom, eu antes também de responder a sua pergunta, eu não poderia também deixar de falar em relação à educação. Algumas eleições passadas, e a gente tem hoje uma situação do processo eleitoral, que é de você poder votar em 2 turnos. E naquela época, no primeiro turno, eu votei no professor Cristóvão Buarque. E uma das coisas que me fez convencer, que me convenceu no que ele falava, era o seguinte: por que você tem uma agência da Caixa Econômica, uma agência do Banco do Brasil, que é igual, o mesmo projeto, um projeto padrão, desde aqui das regiões mais densamente povoadas, com um padrão econômico melhor, e no Piauí é da mesma forma, considerando o Piauí realmente é um dos estados que tem os piores indicadores. Por que não fazer isso também com a educação? Então, o que a gente vê sempre nos políticos, um discurso muito grande a favor da educação. Mas quando se vai à prática, a gente vê que a coisa era só discurso. Infelizmente, e eu louvo o trabalho que a Universidade Positivo faz, todo o Grupo Positivo, em prol da educação. Nós temos que cobrar mais isso dos nossos governantes. Bom, indo direto à sua questão. Eu ouço muito de economistas, né, que no cálculo do PIB, no seu numerador, estão algumas variáveis, né, estão alguns dos fatores. Uma é o gasto do governo, outra é a balança comercial, o terceiro é o consumo, e um quarto, se eu não estou equivocado, se ficam só nessas 4, os professores aqui podem me corrigir, seria o investimento. Né? Então, para que nós saiamos, o gasto do governo. O governo não está em condições de gastar mais. Inclusive, está com uma medida, um projeto dentro do Congresso para limitar esse gasto, que ele não supere a inflação do ano anterior. O consumo também está bastante afetado em função de tudo que nós vimos. Muitos se endividaram, né? A massa salarial reduziu-se bastante, então também não é por aí. A balança comercial, temos todas essas questões que a Ana Flávia levantou também, a questão da variação do dólar, o crescimento mundial como um todo, mas é um fator que pode realmente fazer alguma diferença. O quarto fator
que seria um investimento, e aí está dividido entre máquinas e construção, é um fator estratégico e que o governo não tem outra melhor maneira de incentivar e induzir para fazer com que comecemos a alavancar o crescimento do país, que é o que o país precisa. Gerar mais emprego, sair dessa situação, gerar mais renda, né, ter melhor receita até para resolver os seus problemas fiscais. Então, eu acho que não tem alternativa, tem que passar por aqui mesmo. E aí, em cima do que a Ana Flávia falou, né, nós temos um custo de logística no Brasil muito grande. Se nós compararmos o nosso custo logístico com o da Argentina, é vergonhoso. Nós temos um custo muito maior do que o da Argentina, em termos logísticos. Então, tem que ser feito, sim, investimentos. Lógico, tem que haver uma participação maior da iniciativa privada, porque o governo, a União, não tem mais recursos, nem o BNDES, então tem que se valer mais da iniciativa privada, de recursos que existem internamente e externos também, para podermos diminuir esse custo de logística também. É como bem disse o professor Pio, os nossos portos são envelhecidos, temos um custo muito grande já a partir dos nossos portos, e quando se vai entrando dentro do Brasil, com estradas e outras situações que tais que dificultam bastante a situação. Então, não vejo saída, sim, devem ter recursos, e o governo tem, inclusive afirmou para todo o setor, uma reunião que aconteceu agora no início do mês de agosto, que vai sim se investir mais e os recursos irão aparecer para investimentos no país. Obrigado. Bom, na sequência, uma pergunta para o Sr. Paulo César, no seguinte sentido: nós temos vários alunos que estão concluindo a graduação e a gente gostaria que o senhor comentasse com esses alunos e com os que também irão se formar nos anos seguintes sobre a possibilidade de atuar no ramo de representação comercial, se seria, em termos de empregabilidade, uma alternativa interessante, até considerando os números que o senhor apresentou na sua fala inicial, de crescimento de 18%. Alguns dizem assim, você tem o complexo de Poliana, ou está sempre vendo o copo um pouco cheio, né? Eu realmente vejo a representação comercial como uma grande oportunidade. Comecei na representação comercial há mais de 30 anos e o meu horizonte, naquela época, os meus limites eram o Rio Atuba e o Rio Barigui. Para quem conhece Curitiba, Rio Atuba é o trevo do Atuba, saída para São Paulo, a 116, e Rio Barigui, a 277, enfim, vai para o interior do estado. Esse era o meu universo, a cidade de Curitiba. Logicamente que essa cidade ficou pequena, o mundo hoje é plano, nós não temos fronteiras, a professora mostrou muito bem o que o SEBRAE tem feito, e não só o SEBRAE, a PEX, enfim, as oportunidades são incalculáveis. Tá? Este mundo realmente, ele eu sou um aficionado pela venda, eu sou um aficionado pelo mercado. As oportunidades são tantas que eu tenho dificuldade para identificar, muitas vezes, algo de forma um pouco mais concisa e mais precisa. Porque quando nós falamos em mercado, se quisermos nos manter restritos à nossa região, Curitiba, ou mesmo ao estado do Paraná, que tem crescido de uma forma diferenciada em relação ao restante do Brasil, nós tivemos algumas áreas que cresceram de forma exponencial, como foi a área do papel, com grandes investimentos, indústrias se instalando na área de bebidas e cervejas, aqueles que conhecem o mercado e que gostam, inclusive, das cervejas artesanais. Esse é um mercado maravilhoso. Curitiba hoje é uma das maiores, tem uma das maiores tem a maior quantidade de plantas de produção de cerveja artesanal do Brasil, né? Então existem segmentos que estão crescendo em todas as áreas. Quando você vê uma indústria de pneus ampliando suas instalações na Fazenda Rio Grande, ali você tem mercado para pontes rolantes, você tem mercado para máquinas operatrizes, você tem mercado para equipamentos de segurança. Quando você vê uma indústria de
de suínos, abate de suínos, se instalando no oeste ou no sudoeste, tenha certeza que ali você tem mercado para luvas, você tem mercado para aventais, para esteiras rolantes, para máquinas, para equipamentos. Então, é só estar atento, observando qual é o caminho que vai te levar ao sucesso. Se você tiver disposição, se você gostar, mesmo gostando de aqueles que estão se formando, buscando capacitação em tecnologia, e hoje nós temos um grande número de profissionais na representação comercial, engenheiros, agrônomos, médicos, que são representantes comerciais, deixaram as suas profissões de origem para se tornarem representantes comerciais, porque viram na representação comercial grandes oportunidades. Então é um mercado extremamente acolhedor e com muitas oportunidades. Eu gosto de uma frase, e aí mostra um pouco o dilema pelo qual nós estamos passando. E ela diz assim: as pessoas hoje sabem o preço de tudo. E se eu for pensar desta forma, que as pessoas hoje sabem o preço de tudo, porque é muito fácil você entrar na web e fazer uma análise e o B2B pode roubar o meu emprego ou a minha oportunidade de venda, porque as pessoas hoje sabem o preço de tudo. Mas a maioria não sabe o valor de nada. Tá? E essa não é uma frase de hoje. Essa é uma frase de Orson Welles em 1890. Então, de 1890 para hoje não mudou absolutamente nada. Se você se sente intimidado pelo preço, que o preço pode roubar o teu mercado, o valor não vai roubar o teu mercado. Existe oportunidade e as oportunidades são amplas. Muito obrigado. Bom, dando sequência, nós vamos então perguntar para a senhora Ana Flávia, dando inclusive a oportunidade para concluir a sua apresentação, explicando, hoje nós estamos concluindo aqui a Semana de Comércio Exterior, então aproveitando a sua presença, para explorar com os nossos alunos um pouco mais sobre a questão das possibilidades de exportação brasileira. Obrigada. Uma coisa que é bastante importante, as pessoas lembrarem que qualquer pessoa física, pessoa jurídica pode exportar, né? Então, por que não o artesanato, o pequeno produtor rural, aí falando, né, de pequenas empresas também, de repente o seu produto, claro que quando a gente fala de comércio exterior, quanto mais volume, mais interessante, né? Mais rateia custos, etc. Mas lembrar que existe sim mercado para tudo isso. Esse crescimento do B2B, né? Ter um e-commerce, por que não o seu e-commerce já está preparado para exportar para o mundo todo? Né? Às vezes tem empresas pequenas, assim, uma pequena empresa de confecção, ela faz maiô personalizado. Né? Uma pequena empresária, ela borda o nome da empresa, da pessoa, o que quiser, naquele maiô, e ela entrega em qualquer lugar do mundo. Né? Então, lembrar que agora as nossas fronteiras estão cada vez mais acessíveis, então que é fácil exportar. Né? E também um ponto que vem crescendo bastante, que o Brasil ainda não está muito preparado para isso, mas que existe uma tendência grande em relação aos serviços. Então, por que não prestar serviços no exterior também? Não só de construção, né, que nós tivemos aí bastante exemplo no exterior, mas por que não participar? Arquitetos podem fazer, de repente, seus projetos por venda, né, enfim, qualquer tipo de serviço também pode ser exportado. E é um mercado bastante grande. De repente, países que falam português, ou de repente, né, só já desenvolver algum serviço que seja possível comercializar em inglês, por exemplo, você tem o mundo todo aí ao seu dispor. Obrigado. Bom, agora, devolvendo a palavra para o professor Pio, a visão dele sobre a importância da universidade e da educação nesse contexto. Olha, a educação brasileira é dividida entre educação de base e educação superior. A educação de base é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essa fase é colocada na Constituição brasileira e depois nas leis que lhe complementam como a fase de alfabetização, instrução e preparação das condições mentais, das faculdades mentais para a comunicação verbal, comunicação escrita,
pensamento analítico, raciocínio lógico, conhecimento das ciências da natureza, química, física, enfim, preparar o cidadão para, então, escolher uma profissão, nela se qualificar para no mercado de trabalho. A educação superior é, por definição, profissionalizante. A universidade, conquanto tem esse glamour científico, teórico, os saberes científicos e teóricos são a cada profissão conforme o curso. É o médico, é o engenheiro de bioprocesso, o engenheiro de computação, o fisioterapeuta, o dentista, o contador, o economista, o administrador. Então, existem as teorias, os saberes científicos de cada profissão. A educação superior é, por definição, profissionalizante. Porém, a capacitação de um povo para se dedicar às tarefas de produzir bens e serviços, o que exige, então, qualificação profissional, não é só da educação superior e mais, não é majoritariamente da educação superior. E aí tem uma série de problemas. O Brasil tem algumas coisas mais ou menos assim. Um dos abacaxis do Brasil, eu falava que nós temos 3 infraestruturas. A infraestrutura física, transportes, energia, estradas, rodovias, pontes, portos, aeroportos, tudo isso é chamado de infraestrutura física. Tem a infraestrutura empresarial, a fazenda agrícola, o trator, o armazém, a máquina, o equipamento, a indústria de transformação, a empresa de transporte, de ônibus, de aviação, os prédios comerciais e industriais, é a infraestrutura empresarial. E temos a infraestrutura social, as escolas, hospitais, creches, prisões. O Brasil tem um problema terrível, é que a infraestrutura física é predominantemente estatal. E quando eu falo estatal, é o governo federal, governos estaduais e governos municipais. A infraestrutura social também é predominantemente estatal. As creches, os hospitais, as escolas, porque o Brasil é um país muito estatizado. Nós somos um povo que, conquanto odiemos os políticos, amamos o Estado dirigido pelos políticos. E a infraestrutura empresarial é que é basicamente privada. Mas a infraestrutura empresarial decorre das outras duas. Ela depende da infraestrutura física para operar todo o sistema de produção de bens e serviços e depende da infraestrutura social para ter um povo com razoável grau de saúde, no caso da saúde, e com razoável grau de educação, escolaridade e qualificação profissional. E o drama é que nós descuidamos demais disso. Então, eu diria o seguinte, primeiro ponto, o Brasil precisa aumentar o número de anos médios da escolaridade do povo brasileiro. Segundo, precisa qualificar melhor, mas não apenas nas universidades, eu diria mais, nem predominantemente na educação superior. Porque a grande massa dos profissionais não é profissional de educação superior. Nós temos no Brasil, a educação superior é assim, graduação, cursos de bacharelado e licenciatura. Bacharelado são esses cursos todos, administração, economia, ciências contábeis, medicina, direito, engenharias e por aí vai. Licenciatura é formação de professores. Licenciatura em língua portuguesa, licenciatura em química, licenciatura em matemática, em física. E temos os cursos superiores de tecnologia, tudo isso é graduação. Curso superior de tecnologia são cursos com um tempo um pouquinho menor, não são de 6 anos, como medicina, nem de 5, como vários cursos de engenharia, direito, nem de 4, são cursos de 3 anos, 2 anos e meio e 2 anos. Por quê? Porque são cursos superiores, porque são depois da educação básica, depois do ensino médio, mas fundamentados no ensino de tecnologias e práticas aplicadas ao processo de produzir alguma coisa, produzir um bem ou um serviço. Tudo isso é a graduação. Depois tem a pós-graduação, são os cursos chamados lato sensu, cursos de especialização, como esses MBAs, e o tal estrito sensu, que é mestrado, doutorado. Pois bem, a grande necessidade do Brasil é muito mais na formação em número de pessoas com grau de tecnólogos do que com grau de bacharelado. Veja, nós não vamos melhorar muito essa questão econômica de produção aumentando o número de filósofos, o número de profissionais do direito. Aliás, eu brinco com os meus amigos do direito, aqui o Morita, quando foi visitar lá os Estados Unidos e que andou lá para Nova York, via em cada esquina uma placa de advogado, ele dizia assim, de escritório de advocacia, como é que pode se desenvolver um país que tem mais advogados do que engenheiros? Quer dizer, um país que tem mais gente para solucionar conflitos do que um país, do que o número de pessoas para produzir bens e serviços. Então o Brasil tem um desafio imenso.
E mais, eu vou encerrar aqui esse comentário, só existe, por exemplo, universidade privada, porque o setor público não dá conta. Deixa eu dar um número para vocês, bem rápido. O Brasil tem 7.800.000 alunos na educação superior. 7.800.000. Desses, 1,5 milhão estão nas IES, Instituições de Educação Superior, faculdades, centros universidades estatais. Estatais, as federais, municipais, estaduais. Repetindo, dos 7.800.000, apenas 1,5 milhão nas universidades, nas IES estatais. 75% do total nas IES privadas, pagando para estudar, porque o setor público não oferece mais do que esse número pequeno. E o que é pior, embora tenhamos 7.800.000 na educação superior, há 25 milhões de jovens entre 18 e 24 anos, idade de estar, supostamente, em universidade, embora não seja necessário que todos estejam em universidade. Então, o Brasil é um país que montou uma máquina estatal que retira 36% da renda do povo brasileiro. Dos 6 trilhões que o povo brasileiro vai produzir em 2016, 2 trilhões e 160 bilhões de reais é a parte que entregaremos aos 5.570 municípios, aos 26 estados, distritos federais e ao governo federal. E como a máquina pública é montada para gastar demais, porque tudo é muito caro, os salários médios são muito altos, os benefícios, aquela coisa toda, é uma máquina muito burocrática, sobra pouco para o Estado cumprir sua obrigação na infraestrutura física, na infraestrutura social, na educação e na saúde, e é um embrulho que nós inventamos com um sistema de país complicado. Então, na verdade, o Brasil tem um desafio imenso, é um desafio por 100 anos. Eu quero encerrar contando uma piadinha, só para vocês darem um pouco de risada. O economista é um chato. É como um médico, você vai para ele dizer tudo que tem de ruim no seu organismo. Então, na verdade, parece que faz parte da obra do economista só falar dessas coisas ruins e chatas. Mas eu encerro contando uma historinha. Um amigo foi ao médico e o médico chegou para ele e disse: olha, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual é que você quer primeiro? Ele disse: me dê a ruim logo, porque pelo menos eu fico triste, depois a boa vai amenizar. Ele disse: quero dizer que você está com uma doença grave, você tem 6 meses de vida e vai morrer. E ele ficou todo triste, aquela coisa toda, e essa é a notícia ruim. Ele disse: bom, agora me dê a notícia boa, então, para eu me alegrar. Ele disse: a funerária Bonfim está com desconto de 50%. Então, nos caixões. Então, tudo depende de como você vê. Claro que há oportunidades imensas, um povo de 206 milhões precisa de tudo, está tudo por fazer neste país, tudo por atender. Há as oportunidades. Infelizmente, nós, os 206 milhões, entre os quais estão todos os políticos, criamos um sistema que é muito complexo e nós temos que desatar, e vai demorar um pouco mais do que se fôssemos um país um pouco mais culto, com uma cultura diferente, com costumes diferentes e com uma estrutura de legislação e de sistema social, jurídico e econômico diferente. Mas os desafios estão aí. Né? Obrigado, professor Phil. Então, devolvo a palavra ao professor Chris Beck para a sequência do nosso evento.